tema que nós vamos ler hoje, que está na carta de Paulo aos Gálatas, um dos primeiros escritos do Novo Testamento, por volta do ano 55 da era cristã, vai mencionar alguma questão de comportamento, a qual nós, pessoas, não diferentes daquela época, o que muda a diferença da época é a questão da ciência, tecnologia, o avanço, como já nós falamos em outros encontros, as necessidades do ser humano em viver em grupo, de estar em sociedade, com suas necessidades básicas, sendo ela moradia, sendo ela a questão de água, que é a sede, a alimentação, que é a fome, a vestimenta, que é o frio, e o relacionamento entre pessoas. Então nós hoje, no comportamento que nós observamos no nosso dia a dia, em família, em sociedade, em trabalho, o mais difícil que o ser humano tem é de entender ao outro, compreender ao outro, ser tolerante com o outro, compreender ao outro, que o outro também entenda ele nas suas fraquezas. E nessa incompreensão, ou tentando buscar a compreensão em relação a cada tipo de comportamento, ao olhar do homem muitas vezes não deveria ser assim, e muitas vezes o homem, pela sua maneira de ser, de querer mandar, manipular, induzir, seduzir, atrair, para que as outras pessoas façam como ele faz, achando que talvez que a maneira que ele está agindo é a melhor forma de que é para ser, impondo para que o outro também faça assim, porque talvez assim ele vai ter o controle sobre a vida da outra pessoa. Mas aí nós observamos que quem está em Cristo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele se liberta de qualquer tipo de domínio humano. Agora ele está em Cristo e ele tem a percepção dos seus limites, das suas necessidades, e de que ele é um ser agora que não vive mais na questão da dependência sobre uma questão de manipulação ou sobre ordenança. Mesmo que ele trabalhe sobre uma ordenança humana concernente ao trabalho material, observando as regras de um determinado local de serviço, atitudes, e que ele faça as suas obrigações concernente ao trabalho, mas que nunca as coisas que ele for fazer nunca vai ferir a sua questão da consciência em relação à verdade, porque ele sempre vai ficar bitolado em cima da verdade, ele não vai desviar a sua conduta, porque agora ele entendeu o que é andar no caminho. Então nós vamos ler aqui esses versículos da carta de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1. A narrativa diz assim: depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, eles expus o evangelho que prego entre os gentios, entre os romanos, entre as pessoas que ainda não tinham essa compreensão, que não estavam numa lei mosaica, mas que também não queriam saber daquilo que eu ia falar, mas acabaram escutando. E particularmente aos que estavam em estima mais perto, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Eu recebi uma revelação, mas essa revelação que eu recebi da parte de Deus, agora eu vou usar da melhor maneira para que aquilo que eu fizer não seja em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A questão da circuncisão da carne, que a lei mosaica determinava quem estivesse junto de um grupo, agora ouvindo junto com os apóstolos, e que houvesse, mesmo escutando Cristo ressuscitado. Paulo, como chegou depois, junto desse grupo, era obrigado a que os outros que viessem agregar-se junto a esse grupo fossem circuncidados, para que tivesse marcado na carne a sua marca da lei mosaica, que identificava ele como se fosse um judeu, mesmo não sendo judeu nascido.
E ele disse: não em Tito, que estava comigo sendo grego, eu constrangi ele que fizesse isso. Eu não constrangi. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Falsos irmãos que entraram a espionar aquela liberdade que nós tínhamos em Cristo, que recebemos da parte de Cristo através do Evangelho da Graça. Aquelas pessoas que estavam sob o jugo da lei vieram espiar nossa liberdade em Cristo para querer nos colocar de volta sobre aquele jugo da lei, da servidão. Aos quais que nem ainda por uma hora cedemos, continuamos firmes, sem sujeição nenhuma, para que a verdade daquilo que aprendemos do Evangelho permanecesse em nossos corações, entre nós, entre nossas vidas. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa pela sua aparência estereotípica, ou seja, pelo seu exterior, estereótipo, parecia ser, porque eles cumpriam a lei, a quais tem sido no outro tempo nada me passou, porque somente era uma aparência. E Deus não aceita esse tipo de situação, de aparência externa. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, pareciam, nada para mim me transmitiram, nada me comunicaram, nada me passaram, a não ser somente aparência. Antes, pelo contrário, quando viram com o Evangelho da incircuncisão, sem a marca da lei, sem a obrigatoriedade daquele jugo da lei, que Cristo já tinha abolido na morte de cruz, me estava sendo confiado também esse Evangelho. Como Pedro, que pregava em questão da circuncisão, que Pedro não tinha se libertado ainda desse jugo mosaico. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, Deus, por sua graça e misericórdia, operava em Pedro para que a palavra permanecesse na sua caminhada, mesmo que ele colocasse sobre aqueles que escutassem, que deveriam marcar a sua pele, a sua carne, para que tivesse aceito dentro da linhagem judaica, com a marca do prepúcio no corte da carne. Deus operou. Esse operou também em mim com eficácia para com aqueles que eram gentios, que não faziam parte desse grupo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, que eram considerados como as colunas, as bases da congregação, a graça que me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Vamos separar o grupo. Nós vamos continuar junto com a nossa lei aqui, vamos falar do Evangelho, mas todo tem que marcar o prepúcio. Vocês que não querem, vamos dar essa liberdade para vocês. Então vocês vão para os gentios. Barnabé vai contigo, Paulo. Deram a mão, vão ficar junto. Mas agora um para cá e outro para lá. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os peregrinos, os estrangeiros. O que também procurei fazer com diligência, ou seja, observando corretamente com amor as necessidades de cada um. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro estava junto com um grupo que eram gentios, a qual ele não gostava de estar junto. Mas daí, como os outros não estavam perto, ele se aproximou. Quando viu que os outros se aproximaram, ele se retirou, para não demonstrar que estava junto daqueles que ele repudiava, porque não tinha a marca do prepúcio, a circuncisão, uma questão da lei. E ele, com medo, recua. E outros judeus também que estavam junto com ele, de maneira que dissimularam da mesma maneira, até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação, se afastando junto. Porque ele, Pedro, representava uma das colunas, um dos pilares da congregação, do grupo. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu,
vive como os gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus, assim como tu é? Por que tu queira obrigar nos outros a fazer aquilo que tu não faz? Ou tu só vive de aparência? Nós somos judeus por natureza, porque nascemos assim. E não pecadores dentro do grupo deles. Porque agora nós estamos falando de uma verdade para que eles fiquem libertos dessas questões. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se eu querer obrigar-me a mim a ser melhor do que a Cristo na morte de cruz, na crucificação, eu querendo sobre o meu corpo, querendo justificar as minhas obras perante essa lei mosaica, eu estarei anulando essa morte de Cristo, pois quero me tornar mais do que aquele que veio, o Redentor. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Como é que eu vou juntar aquilo que eu mesmo quebrei? Uma lei que já não me serve mais, agora eu vou dizer que serve. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Esse é o cerne dessa mensagem, esse versículo. E vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. E aí o me amou, ele está falando da pessoa dele. E desse me amou, estou dizendo que Deus, através de Cristo, derramou seu amor sobre todas as pessoas, para que as pessoas recebam esse Evangelho e recebam essa nova oportunidade de vida em Cristo. Se entregou a si mesmo por mim. E quando lemos mim, você fala mim, para você. Naquilo, não aniquilo a graça de Deus. Como vou fazer isso? Eu não tenho esse poder. Porque se a justiça provém da lei, se eu vou querer justificar todas as coisas que faço, o que deixo de fazer, o que procuro dentro de uma lei, para justificar-me perante as outras pessoas dentro de uma sociedade, por causa de uma lei, por causa de um rito, segue-se. Então tu vai seguir isto. Então tu vai estar com essa consciência voltada para esse lado. Segue. Tu quer seguir? Então tu vai dizer assim, se tu fizer isto: Cristo morreu em vão. Cristo morreu debalde. Cristo passou um sacrifício e você agora com sua mente pequena, com seu entendimento referente a uma lei, você está anulando tudo aquilo que Cristo fez. Você não compreendeu ainda que quando Cristo veio, e ele diz, não vim abrogar a lei, não vim eu deixar de cumpri-la, eu vim cumpri-la, a lei. Nem um tio, nem um jota será tirado da lei, até que tudo se cumpra em mim. Agora, depois que cumprido em mim esta lei, vocês só saberão da minha ressurreição crendo na minha volta, e que depois eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, e tudo isso faz parte do mistério daquele que nasce de novo em mim, e terão a mente igual a mim, pensarão conforme eu estou agora narrando, fazendo essa narrativa para vocês, para que vocês tenham essa compreensão, esse discernimento, que agora vocês são essas novas criaturas. E esta lei, esse jugo, eu quebrei na cruz. Essas ordenanças mosaicas
serviu como se fosse um aio, uma pessoa responsável por uma criança para levar para a escola, como tutor, uma pessoa mais velha responsável para levar a criança para a escola para aprender e depois levava de volta para casa. Esta lei, esse aio, serviu para chegar até aqui, onde eu estou, Cristo dizendo. E toda essa mensagem que Paulo compreendeu e assim ensinava Barnabé, ensinava Tito, ensinava Silas, ensinava os seus companheiros, e Pedro continuava naquele rito mosaico, na sua compreensão, dentro da sua conservação da lei. Pedro, firme nas suas teses, mesmo que ele não tinha sido doutor. Pedro diz que era uma pessoa iletrada, ele sabia ler e sabia escrever. Iletrada porque ele não tinha participado de uma escola como Paulo e outros participaram de uma escola que Paulo aprendeu com Gamaliel, um sacerdote, um fariseu, doutor da lei, não sacerdote, um fariseu, doutor da lei, aprendeu todos os ritos mosaicos. Pedro não entrou para uma escola judaica, mas ele conhecia a tradição do povo e ele queria continuar naquele rito, mesmo falando e Deus operando na vida dele através de Cristo, mas ele não tinha entendido. Essa percepção, coisas mais adiante nós vamos ver, e já falamos sobre isso, que Pedro vai compreender isso lá em Atos 10, quando na casa de Cornélios aparece um anjo do Senhor e fala para Pedro e fala para Cornélios para ir até a casa de Simão Curtidor, que na casa desse Simão Curtidor tinha outro chamado Simão, que era Pedro, que tinha coisas boas para falar para ele, boas novas para falar para Cornélios, para toda a sua casa, e que ele mandasse alguém lá. Desse aí uma outra mensagem. Em cima dessa mensagem, para que nós tenhamos a compreensão, o entendimento de que Pedro estava grudado numa lei. Paulo, que recebe Cristo no caminho que vai para Damasco, Cristo vem até ele tem abre seu entendimento mais rápido do que Pedro e que outros que estavam com Cristo caminhando junto. Ali era 11, mas outro que ia traí-lo, 12, que estavam aprendendo junto. E Pedro e João e Tiago eram chamados colunas, porque cada vez que Jesus fazia alguns milagres, chamava somente esse para estar junto, mais perto, ou não citava o nome dos outros que ficavam mais afastados. Os escritores narravam assim os evangelhos. Para orar, se aproximou Tiago, João e Pedro. Então, em certos momentos, Pedro, João e Tiago estavam perto. Então, esses eram os líderes dos outros. Mas eles não tiveram entendimento, então. Aí vem Paulo e tem o entendimento de quê? Que agora aquele rito não precisava mais. Que essa marca que estava na carne das pessoas, que era obrigada a colocar na carne das pessoas para que estivessem junto com eles, era para ser visto, identificado com a marca de corte no prepúcio da carne. Tanto é nosso. Pedro não entendeu e Paulo compreendeu de que agora esta marca que é colocada no homem e na mulher que tem a compreensão do Evangelho está no coração. É um corte no coração. É uma limpeza no seu coração, a qual nessa limpeza, nesse corte, todas aquelas coisas de interpretação equivocada, todo aquele olhar de julgamento, todas aquelas questões de manipulações, de ódios e de rancores, ele começa a sair, porque Cristo habita. Quando Jesus fala, em Mateus escreve 11:28, dizendo a narrativa para que, chamando as pessoas, vinde a mim, vós que estáis cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
ou para as vossas almas, sendo mais de uma pessoa, pois o meu jugo, a minha canga de boi, jugo, é suave. E o fardo que eu estou dando para vocês e tirando esse fardo pesado que está sobre vocês, o meu fardo é leve. Mas o que vocês estão trazendo sobre vocês é pesado. E esse fardo não foi eu que coloquei, não. Esse fardo que colocou sobre vocês, essa canga que foi colocada sobre vocês, foi o homem. Foi invenção de homens. Porque tudo aquilo que falo, Jesus dizia para eles e diz para nós, é porque meu Pai disse para mim falar. Nada daquilo que faço, eu não faço por mim mesmo, mas faço por aquilo que Deus disse para mim fazer, o meu Pai. Então, se vocês não compreenderam que a essência de Deus está em mim, e que agora eu passo para vocês, vocês vão atrás de questões humanas, de ritos. Este jugo, essa servidão, foi quebrada na cruz, no Calvário. E quando nós entendemos isso, de que manipulações, querer colocar obrigações sobre as outras pessoas, sobre uma interpretação de que as pessoas têm que fazer aquilo que eu faço, senão não faz parte desse grupo. E aí nós observamos em vários tipos de sociedades, culturas, de povos, que algumas delas são muito estranhas para nós. Mas a gente não vai interferir na cultura de outros povos porque a nossa cultura é diferente, achando que a nossa é melhor do que a dos outros. Agora, se aquela cultura entender Cristo como nós entendemos Cristo, tudo se quebra. Tudo é por terra. Porque nada se sobrepõe ao amor de Deus em nossas vidas do que uma cultura que vai nos separar desse amor. Porque Paulo diz, e nós falamos, se o frio, a espada, o perigo e a morte, nada me separa mais desse amor de Deus, por que uma cultura vai me separar? Por que uma questão externa que foi criada pelo homem, uma questão cultural, que nada tem a ver com o Evangelho da Graça, que aprendemos através de Cristo, vai me colocar um distanciamento desse amor, dessas bênçãos advindas da fé, da paciência e da perseverança no Senhor, que agora aquilo que cada um faz ou deixa de fazer me ofende. Cada um de nós vai dar conta com Deus daquilo que faz ou omite, podendo fazer e não fazendo. Peca também. Pode ajudar, não ajuda. Vê e não faz. Pode estender a mão, não estende. E Jesus debateu severamente com os fariseus, chamando eles de hipócrita, porque eles tinham uma aparência externa, davam e queriam aparecer, traziam consigo o rito mosaico das mais de 600 leis gravadas, escreviam nos umbrais da casa, traziam a história sacerdotal para que nunca se esquecessem, achando que aquilo era uma aproximação. Como a dimensão do tempo e do espaço eles não entendiam, que o passou, transcendeu, eles não evoluíram na questão espiritual e continuaram no rito. Quebrou esse rito, o véu do tempo foi rasgado, deu acesso livre para que nós, pequenos falhos e pecadores, temos acesso diretamente com o Senhor por intermédio de Cristo na sua morte de cruz. Rasgou, anulou aquele véu. E já falamos outra vez, mas como é o texto e o contexto, e lembra de outras passagens da Bíblia, do Novo Testamento e da lei da Antiga Aliança, em Coríntios, Paulo também faz uma referência que tinha alguma coisa sobre os corações das pessoas. Era um véu negro. E a luz não passava aquele véu. Porque a incredulidade das pessoas e a questão do jugo da lei mosaica interrompia. A palavra chegava e batia e voltava. Não, eu quero continuar na lei. Eu quero continuar no rito. Eu quero continuar fazendo aquilo que aqueles homens me ensinaram. Porque se eu não fizer aquilo, eu vou para o inferno. Porque eu tenho que agradar esses homens. Porque se eu não fizer assim, os homens vão me botar na disciplina.
e aí deixam Jesus, não dão ouvido para a voz do Evangelho de Cristo através da palavra da verdade que liberta as pessoas no conhecimento, conhecendo a verdade liberta disso. E essa liberdade, quando tem esse discernimento, quando entra essa palavra como um fecho e raio de luz no coração do homem, rasga esse véu que está sobre o coração. E a pessoa compreende. Cristo faz morada. Daí é o que completa a palavra ali. Já não vivo mais eu. Agora Cristo realmente habita em mim. E aquele jugo que estava preso sobre mim já foi quebrado na morte de cruz. Então eu não preciso mais sobre esses ritos, sobre essa lei e essa ordenança mosaica. Então Pedro foi advertido por Paulo naquele momento. E Pedro lá na frente daí vai ter esse discernimento, em Atos 10 é revelado, que da mesma forma que aqueles homens da casa de Cornélio foram ter com ele, lá em Jope, onde ele estava na casa de Simão, o curtidor, trabalhava com couro. Trabalhava com couro naquela época, era muito fedorento, da maneira como eles faziam, né? O trabalho com couro. Na hora do almoço, ele sobe para o terraço e vai tirar dar uma cesteada. Ele tem uma visão que desce do céu, como se fosse uma toalha amarrada nas 4 pontas, com animais imundos, segundo a lei mosaica, que eles não poderiam comer. E vem uma voz, essa voz que diz para ele: mata e come, Pedro, tu está com fome. Não, é imundo. Mata e come, 3 vezes. Ele não obedeceu a voz de Deus. Ele não compreendeu que tudo aquilo que Deus santifica para o homem é puro. Não o que o homem diz que é amaldiçoado vai ser amaldiçoado. O que Deus santifica não tem homem que vai amaldiçoar. O que pode mais, Deus ou o homem? Pedro, lá no início, antes desse momento, ele chegou a resistir os romanos e os fariseus e os doutores da lei, dizendo: o que importa mais? Eu obedecer a vocês ou a voz de Deus? Ele tinha esses relapsos de memória concernente à palavra, porque o Espírito da graça estava sobre ele, porque ele recebeu. Só que nessa compreensão ainda não tinha chegado nele, não tinha entendido. Mas nesse momento, quando ele desce, quando ele acorda, bate na porta, diz: olha, tem os empregados de um tal de homem chamado Cornélio, da corte italiana, um centurião romano, quer falar com você. Ele pega mais 6 discípulos que estavam com ele, não é citado o nome dos mesmos, era um grupo ali mais pequeno, que estavam com ele, com Pedro, e foram até a casa de Cornélio. Quando Cornélio reúne a sua família, seus empregados, e Pedro começa a falar dessa boa nova, dessa notícia do Evangelho, falando de Cristo, ele começa lá em Moisés e chega até Cristo. Ele não termina de falar, todos recebem a unção do Espírito Santo. Ele fica maravilhado com aquilo, Pedro. Daí, quando ele vê isso acontecer, ele se converte da questão do jugo e da lei mosaica. Daí ele diz assim para ele mesmo: bah, agora mesmo vejo que Deus não faz exceção de pessoas. Ou seja, Deus não olha como nós olhamos. Se nós voltarmos ao passado, há 2000 anos atrás, e de 2000 anos antes desse tempo, mais 3.000 anos, 4.000 anos antes desse tempo, cada tipo de circunstância que o homem pensava sobre Deus, ele pensava sempre de uma forma humana, muito distante daquilo que Deus esperava que o homem, mas sabendo que das suas limitações humanas não chegava no ápice, que era de se encontrar com o Senhor. Então Deus, por sua misericórdia, compreendendo o incompreensível do homem, da razão, da sua consciência, foi abençoando, foi dando bênção, foi dando graça, foi dando vitória para eles, assim como dá para nós. Porque se nós aqui reunidos neste momento fosse, está sendo gravado,